dos pontos que nós vemos uma das grandes inovações aqui no Supremo Tribunal Federal diz respeito ao estímulo à consensualidade que nós vemos, especialmente nos últimos anos. Isso está ligado, de certa maneira, até com a própria mutação do sentido do acesso à justiça no Brasil. Pensarmos que o acesso à justiça ele é o acesso a uma solução justa para o conflito de interesses, que não necessariamente tem que ser imposta pelo Poder Judiciário, que o Judiciário intervenha naquilo que realmente precisa dele. E então, como é que o ministro vê o papel da consensualidade hoje no sistema de justiça brasileiro e aqui no STF, que tem projetos interessantíssimos sobre consensualidade? Eu vejo com grande importância e com grande simpatia. Ainda existe na justiça brasileira a cultura de que o processo se destina à produção de uma sentença e que o papel do juiz é produzir uma sentença. O papel do juiz é resolver o problema e obter a paz social. E muitas vezes se resolve melhor o problema procurando-se a solução consensual, o acordo, a conciliação. E nós temos procurado fazer isso, mesmo em alguns casos de ações diretas, ainda com algum grau de incompreensão por parte da própria sociedade. Não é só a justiça que não está acostumada a consenso. No caso da disputa em relação ao orçamento, por exemplo, e a exigência que o Supremo fez de rastreabilidade, controlabilidade, eu marquei uma reunião aqui, depois da decisão do ministro Flávio Dino, com os presidentes dos poderes, para tentar chegar a um acordo e superar um impasse que estava havendo. Muita gente entendeu, mas muita gente, editoriais de jornais e tal, criticando que o Supremo estava tentando conciliar, que não é o papel do Supremo conciliar. O papel do Judiciário é resolver o problema. E se puder resolver consensualmente, é muito melhor. A mesma coisa está acontecendo com a questão do marco temporal. O Supremo tem uma posição, inclusive minha, uma firme voz na defesa dos direitos das comunidades indígenas e contra a tese do marco temporal, que era o entendimento de que se os indígenas não estivessem fisicamente na terra no 5 de outubro, não podem mais reivindicá-la. O meu ponto de vista é que se não estivessem na terra, mas em relação àquela terra tivessem conservado historicamente uma reivindicação com ocupações eventuais e pleitos diversos, ainda assim poderiam pedir a demarcação. Foi essa posição que prevaleceu. O Congresso passou uma lei em sentido diverso. A gente pode simplesmente derrubar a lei, quem considerar a lei inconstitucional. Aí o Congresso de volta pode fazer uma emenda constitucional. Ou seja, você pode ficar numa tensão entre poderes. E aí o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, convocou um processo de conciliação, uma tentativa de ver se nós conseguimos produzir uma solução que contemporize a posição do Congresso com a posição do interesse das comunidades indígenas. Se não for possível, a gente vai julgar. Mas também houve grande incompreensão, estão tentando transacionar com os direitos dos indígenas. Não é bem assim. O país tem separação de poderes, nós achamos que os direitos são numa determinada linha, eventualmente o Congresso pode achar em sentido diferente, e a gente está procurando um meio termo. De modo que o país ainda não tem uma cultura de conciliação, prefere a briga. Mas nós vamos insistir nas soluções consensuais. E isso que o senhor colocava me faz pensar cada vez mais que as formas de solução de conflitos elas são ligadas à cultura do povo, né, de um povo também. E acho que a nossa cultura sempre foi muito construída na ideia de um terceiro ter que decidir o conflito, enquanto que a consensualidade ela empodera as pessoas, ela aumenta a sua autonomia, e acho que essa construção desse empoderamento vai vindo de pouco a pouco. Penso que o Conselho Nacional de Justiça teve um papel importante com a Resolução 125, quando instituiu a política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses também. Mas preciso entender, é engraçado eu dizer isso, eu fui advogado há 30 anos e sou juiz há 12. O judiciário é uma instância patológica da vida. Porque as pessoas só vão ao judiciário quando tem briga, quando tem conflito. O conflito não é a maneira natural de as pessoas resolverem as divergências. A maneira natural é a solução amigável, é a conversa, é a solução administrativa.
De modo que a ênfase na judicialização e no conflito é um equívoco e é uma distorção. E nós hoje temos no Brasil um excesso de judicialização e temos provavelmente um recorde mundial, ou estamos ali disputando cabeça a cabeça, possivelmente com os Estados Unidos, que são mais de 80 milhões de processos em andamento. Considerando que o país tem 160 milhões de adultos, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 adultos está em juízo no Brasil, o que não é bem assim, porque tem os clientes preferenciais da justiça, mas nós temos uma litigiosidade totalmente fora de proporção. Eu estive na China recentemente, eles têm 1 bilhão e 400 mil habitantes, têm 45 milhões de processos. Nós temos 210 e temos 80 milhões, quase o dobro. Então, a judicialização ela se tornou um problema no Brasil, porque custa recursos, o judiciário já consome 1,3% do PIB, e quanto mais volume, mais dificuldade de você prestar uma jurisdição com celeridade e qualidade. É verdade. Aqui, pensar na racionalização do sistema de justiça.